Graça e paz, abençoados, graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos reunidos, Senhor, em sua presença. Eu te louvo e te agradeço. Eu te louvo e te agradeço pelo esse evangelismo. Senhor, revele a tua graça aos teus filhos. Está escrito, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, que ela é viva, poderosa e eficaz. Senhor, os seus santos estão tentando aprender o seu apostolado. Envia anjos, senhores, ministradores na vida dele. Envia anjos, Senhor, para que eles possam ser ministrados pelos anjos do Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Hebreus 1,14 está escrito que existem anjos ministradores. Senhor, me conduza a sua graça, me dê um pouco da sua sabedoria, do teu entendimento, para que eu possa levar a graça e o apostolado. Senhor, Deus maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eis-me aqui, Senhor, para ser usada como vaso de misericórdia que o Senhor me fez. Eis-me aqui para este vaso ser usado. Está escrito, Senhor, que o Senhor está fazendo morada em mim, morada nos teus santos, Senhor. Então, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3, verso 16, está dizendo que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita nos teus filhos, Senhor. Então, dê um entendimento a eles que o Espírito Santo de Deus testifica a sua palavra para com os seus santos. Senhor, eu posso evangelizar, mas só o Senhor pode fazer tal coisa tão grandiosa. Envia, Senhor, os teus anjos aos teus filhos, às tuas ovelhas, aos teus santos, Senhor, porque está escrito que fomos feitos antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo, antes do Senhor criar todas as coisas, Senhor, o céu, o mar e a terra. O Senhor nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então o Senhor já nos transportou para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do poder das trevas, do poder do mal. O Senhor nos tirou desse mundo tenebroso, Senhor, para estar com o Senhor em uma nova aliança, em um novo pacto, que é o teu reino, que é o teu céu. Eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer. Dai sabedoria aos teus filhos, aos meus irmãos, Senhor, que estão tentando entender a graça. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te peço, em nome de Jesus, revele a tua graça aos teus santos, Pai. E eu aguardo em ti a tua sabedoria, a tua unção, a tua palavra. Obrigada, Pai querido, obrigada. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e eu digo amém. Então todos digam amém, abençoados. Então é assim, eu quero deixar claro para vocês, abençoados, quero deixar claro para vocês aqui algo muito precioso. Esse aqui, estudo Graça sobre Graça, né, que é o tema dessa ministração. Cheguei aqui um pouquinho nesse estudo, aqui em cima, abençoados, nesse meu lugar, nesse meu local que eu evangelizo, para deixar aqui claro, é preciso que vocês entendam isso, abençoados. Olha, Eclesiastes 12:7, Eclesiastes 12:7, está escrito: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus. Eu vou ler novamente, olha, o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus. O espírito volte a Deus. Abençoados, é preciso fazer essa separação de espírito e carne. Ao longo do apostolado, quando a graça lhe foi revelada, se o Espírito Santo assim conceder, abençoados, você será uma ovelha predestinada para a graça. Senão, não há o que fazer. Somos dependentes do Espírito Santo. Somos dependentes do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Vamos ler isso aqui. Vamos folhear um pouco aqui. 1 Coríntios 12.
verso 3. Essa semana eu ouvi esse versículo e isso ficou aqui em minha mente. Por isso que a nossa mente é a mente de Cristo, abençoados. Eu ouvi, então precisa ouvir de noite, de manhã, de tarde e de noite. Comer. Você não come comida todo dia? Então você precisa entrar no reino de Deus e comer a comida espiritual. Senão a mente não fica de Cristo, né, abençoado? Se você ficar só aqui na terra, comendo pão da terra, né, abençoados? Televisão, jornal, conversa aqui, conversa ali, aí não dá, né, abençoados? Aí, felizmente, precisa entrar no reino de Deus para ter uma mente de Cristo. Não há outro caminho. Jesus disse, não há outro caminho para chegar até o Pai. Quem não chegar até a mim, não chegará até o Pai. Não há outro caminho. 1 Coríntios 12, verso 3. Vamos ver o que o Paulo falou, olha. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, abençoados, se não for pelo Espírito Santo, a ovelha não vai confessar Jesus. Se não for pelo Espírito Santo, a ovelha não vai receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. É pelo Espírito Santo. Quando o Filho de Deus chega a confessar o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo quem os concedeu. Veja o que está escrito. O pó retorna à terra. Eclesiastes 12, 7. O pó retorna à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o concedeu. Estamos aqui na terra porque o Senhor nos concedeu ficar aqui por um tempo. E assim que partimos, vamos retornar ao céu, ao paraíso com o nosso Senhor. Amém, abençoados? O Espírito volta a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, abençoados. Mas somos imagem e semelhança de Deus, não na carne. Na carne, não. Somos imagem e semelhança de Deus no Espírito. Nós somos espíritos. Somos filhos, somos anjos do Senhor. É assim que está escrito. É assim que está escrito e é assim que temos que crer, tá bom? Somos imagens e semelhanças do Senhor no Espírito. Deus, abençoados, é Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9 está escrito que Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Olha, somos espíritos, alma e corpo. Somos espíritos, alma e corpo. Somos espíritos, alma e corpo. Deus é Pai de quem? Dos espíritos. É preciso entender isso. Vamos ler aqui em Gênesis 1. Vamos ler aqui. Somos santos no Espírito, abençoados. O Espírito é santo. O Espírito é salvo. O Espírito é reconciliado com Deus. O Espírito, ele é perfeito. Gênesis 1, verso 26, olha só. Então disse Deus. Quem disse? Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é carne ou Deus é espírito? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Abençoados, lá em Hebreus 2,14 está escrito: então Deus se revestiu de carne. Vou ler aqui para vocês. Vai puxando, né? É assim, às vezes as pregações, abençoados, a gente vem aqui, eu quero falar 10 minutinhos, mas aí o Senhor, Ele vai nos conduzindo. Hebreus 2, e a gente precisa ler Hebreus 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Deus, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, abençoados, Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Deus é espírito. Precisava de um corpo, não é? Então Deus se revestiu na pessoa de Jesus para fazer muitas coisas, inclusive aniquilar o diabo, né? As pessoas aí estão no ministério de Pedro aí, que o Pedro diz que o diabo está ao derredor. Não, abençoados, o diabo não está mais ao derredor, mas não é meu assunto, tá bom? O diabo, ele foi aniquilado pela morte de Jesus, como eu acabei de ler aí para vocês, tá? Então, abençoados, eu quero deixar claro isso daí para vocês, não é? Quando vocês pensam assim, mas como assim nós não temos pecados? Eu não estou entendendo nada. E o que esses homens que matam e roubam e faz hoje? É o que, Maria? Você está falando da carne, abençoados. Paulo falou sobre isso aqui em Gálatas. Está falando da carne, abençoados. Nós somos o ministério do Espírito Santo de Deus, amém? Somos imagem e semelhança do Senhor. Vamos folhear e vamos ler aqui o que é que faz confusão hoje na igreja de Cristo. Mas nós estamos sim, a carne não é perfeita. Perfeito é o Espírito. Vamos ler aqui em Gálatas 5. Vamos ler aqui. Obra da carne, né, abençoados? Vamos ler aqui. Gálatas 5, verso 16. Aqui, vamos ver. Lá em Gálatas. Deixa eu procurar aqui, abençoados. 5. A partir do verso 16. Vamos ver o que o Paulo disse. Obra da carne. Pecado da carne. Mas a carne não entra no céu. O Espírito volta a Deus. Gálatas 5, verso 16. Vamos lá, o Paulo falou para nós. Vou ler um pouquinho. Digo, porém, andai no Espírito. Andai com a palavra do Senhor e a sabedoria de Deus, abençoados. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. E o Espírito é que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo disse, não é, abençoados? Paulo disse em uma das suas cartas que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Então, precisa estar em espírito com o Senhor, para não fazer a vontade da sua carne.
18. Se porém, o Paulo, hein? Apóstolo Paulo, hein? O bem que quero fazer eu não faço, porém o mal eu faço. Se porém sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Se porém sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Paulo estava falando com a igreja, hein? Abençoados, com a igreja da terra. Se porém sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Não tem ordenanças para nós cumprirmos da lei. Maria, que ordenanças é essa? Acompanhe o apostolado, abençoados. 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. São muitas, hein? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se está cometendo essas obras da carne, esses pecados da carne, abençoados, não vai herdar o reino de Deus. Mas não é vai herdar o reino de Deus em termos de salvação. Em termos de salvação, salvação foi um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. A salvação foi no Espírito. Amém? Isso aqui é obras da carne. O Espírito, ele não tem pecado. Então, abençoados, isso aqui são obras da carne. É preciso discernir isso, tá? Então, nós estamos debaixo da graça, abençoados, nós não estamos debaixo da lei para cumprir a ordenança, não é? Então, isso aqui são assuntos que pegam assim muito o Filho de Deus. Eles não compreendem, porque estão debaixo da lei, estão debaixo de uma sabedoria aí humana, não é? Então, é preciso confessar o Senhor Jesus, abençoado, e ficar firmes aí na graça e no apostolado, tá bom? Penso eu que ficou claro isso daí, tá, abençoados? Então, eu vou ler aqui com vocês, estamos nos 17 minutos, eu vou falar até 30 minutos. Para um filho de Deus, está cheio do Espírito Santo e cheio de gozo e de alegria, abençoados. É pouco, mas é esses 30 minutos que eu vou falar, tá bom? Então, abençoados, ficou aqui para mim ministrar esse pedacinho aqui desse livro. E eu vou ler com vocês isso aqui, olha. Graça sobre graça é o tema, tá? Quero deixar claro esse versículo aqui, olha, abençoados. Vou ver se eu consigo deixar claro, tá bom, abençoados? Vamos ver o que o Paulo falou. Isso aqui é a parte 17 dessa ministração. Na parte 16, quando eu fechei o livro, semana passada, abençoados, o Espírito Santo falou, explica para eles direitinho isso aí, Maria. Então tá, vamos lá, abençoados. Graça sobre graça, página 92 do livro do apóstolo Marcos Gomes, guiado pelo Espírito Santo, que recebeu a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Amém, abençoados? Graças a Deus, abençoados. Graças a Deus. Graça sobre graça. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Pois se pela ofensa, ele faz na sua Bíblia, olha, pela ofensa, pela morte, pelo pecado de um só Adão, a morte reinou por este. Sim, porque, abençoados, a morte passou a todos por causa do pecado de Adão. Se pela ofensa de um só, pelo pecado, o pecado de Adão, abençoados, passou para todos. Adão pecou e o erro dele passou a todos nós, entre aspas. Você vai compreender. Pois se pela ofensa de um só Adão, a morte reinou por este.
muito mais os que recebem, muito mais os que recebem, em nome de Jesus você vai receber a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Abençoados, reinarão em vida. Nós vamos reinar em vida com esse ministério do Cristo ressuscitado. Não com o ministério da lei, antes de Cristo, que só tem condenação. Porque em Romanos 8 fala que nenhuma condenação há em nós e que nada mais nos separa do amor de Deus. Nada mais nos separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Não separa, abençoados. Então, antes de Cristo, abençoados, cruz, Jesus. Então, antes de Cristo, lá na lei, aquele povo todo, aquele pessoal todo, Moisés, Elias, Davi, Eliseu, Paulo, todos, eles morreram sem a salvação. Não havia, o Cristo ainda não havia chegado. Jesus Cristo ainda não havia chegado para morrer na cruz e salvar esse povo todo, esses filhos. Moisés era uma ovelha, Paulo era uma ovelha, Jeremias, Elias, Eliseu, Isaías, não é? Abençoados, um povo que estava aqui antes de Cristo, morreram sem a salvação. Mas aí quem chegou? Cristo, para salvar esses homens de Deus. E salvou, abençoados. Foi para a cruz, João 19:30, está tudo consumado. Então ele veio para nos dar a salvação, que foi um dom gratuito de Deus. Porque se pela morte, não é? Se pela morte, pela ofensa, pelo pecado de Adão, veio sobre nós a morte, a condenação, por um que é Jesus, veio a vida e a justificação. Ele nos justificou, abençoados, em Cristo. Então, com isso, nós já nascemos em uma nova aliança, em um novo pacto depois da cruz, não é? E nós, há mais de 2000 anos, quando nós nascemos aqui depois da cruz, abençoados, o que você tinha a ver com o pecado de Adão? Nada. Você, nada nós tínhamos a ver com o pecado de Adão. Então nós estamos aqui depois da cruz, quando nós nascemos, muita coisa já tinha acontecido. Então nós já nascemos sem o pecado de Adão. Veja, eu não estou falando, abençoados, de pecados da carne. Eu não estou falando de obras da carne. Eu estou falando que nós nascemos já em um novo pacto, em uma nova aliança, depois de Cristo. Jesus morreu aqui pelos que estavam lá na lei antes de Cristo e morreu por nós que já nascemos aqui, debaixo do novo pacto. Diante de Deus, João 19:30, diante de Deus, o marco da história abençoada, a nova aliança começa ali. Então, este é o novo pacto. Amém, abençoados? Então, depois Cristo morreu e ele ressuscitou. E ele trouxe a graça. Mais à frente, viria a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Pela graça sois salvo. Não é? Paulo recebeu essa revelação. Paulo olhou para a cruz e entendeu o que Jesus disse. Está tudo consumado. O apóstolo Paulo entendeu e nos trouxe essa revelação. Então, abençoados, nós estamos reinando em vida por conta disso. Em vida, aqui na terra. Nós, em graça, que recebemos essa revelação, estamos aqui na terra vivendo em vida. Porque quem reina lá no céu é o Senhor. E nós reinamos aqui na terra com a graça e com o apostolado. Então nós nascemos sem o pecado. Essa de que Jesus morreu pelos nossos pecados, não, abençoados, Jesus não morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos pecados daqueles que estavam antes da cruz.
havia um pecado no mundo, por isso que veio a lei. Porque quem transgredia a lei era pecador. Por isso que veio a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, abençoados, ela não ia conseguir justificar ninguém. A lei de Moisés, abençoados, ninguém ia ser justificado pela lei. Não ia conseguir cumprir essas ordenanças. Aí Deus falou, vou ter que ir lá, vou ter que me revestir em carne e vou ter que morrer. Então, abençoados, Deus é eterno, Deus não morre. Veio Jesus Cristo, que precisava derramar o sangue e participar de carne e de sangue, como está escrito lá. Para que? Para nos salvar, abençoados, para derrubar o diabo, para derrotar o diabo. Ele também participou de carne e de sangue. Quem? Jesus, para aniquilar o diabo. Ele também participou de carne e sangue para nos fazer uma nova criatura. Ele também participou de carne e de sangue para que fomos santos e irrepreensíveis, para que fôssemos reconciliados com Ele. Pela lei, ninguém é justificado, abençoados. O justo justificou nós, o justo, Deus, Jesus. Tá certo? Então, nessa nova aliança, Deus não morreu pelos nossos pecados. Havia uma lei, havia um pecado. O pecado de Adão. O pecado de Adão não está mais no mundo, abençoados. Alô. O pecado de Adão não está mais no mundo. Este pecado nos separava de Deus. Este pecado, ele não existe mais. O pecado de Adão. Tem no site lá, abençoados, uma ministração que o apóstolo Marcos Gomes faz sobre o pecado de Adão e os pecados da carne. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, tá bom, abençoados? Ao longo do tempo, vocês vão entendendo isso e fazendo essa separação, tá? Então, fazem-se muita confusão, né? Ministram aí para a carne. Então, abençoado, você acha mesmo que a carne não tem carne perfeita? Não tem carne perfeita. Vamos ler aqui. Romanos 8. Olha, página 93, tá? Eu vou ler um pouco mais com vocês, abençoados. A graça de Deus é tão maravilhosa. Penso que vocês estão entendendo. Não temos pecados, não, abençoados. A gente já confessa aquilo que Cristo já fez. Romanos 8. Romanos 8, olha. Vamos ler aqui para deixar bem claro para vocês. Romanos 8, do verso 28, 29 e 30. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Já tínhamos uma pré-existência lá no céu. Tudo começou lá. Para serem conformes à imagem. Lembra que eu li, abençoados, para vocês em Gênesis 1, 26, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Somos justificados diante de Deus, somos santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4.
E aos que predestinou, a estes também chamou. Creio que você está aqui, abençoado. Aos que chamou, a estes também justificou, nos perdoou dos pecados. Justificou, abençoado, nos perdoou do pecado de Adão. Aos que justificou, a estes também glorificou. E todos digam amém. Você vai entender, abençoados. Meu trabalho não vai ser em vão. Eu creio, por isso falei. Estamos com 30 minutos. Então, só nesta segunda parte do versículo já nos fala sobre duas atitudes soberanas de Deus em nós, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Então, aqui, abençoados, chamados se refere à eleição, Efésios 1, 4. Propósito se refere à predestinação, predestinado. Se você for um predestinado para receber a graça, abençoados. Se não, será nossos irmãos em Cristo aí ainda fazendo para obter. E a graça sobre graça é não mais fazer, porque Cristo já fez por nós, amém? Propósito propósito se refere à predestinação, Efésios 1, 4, tá? Então é isso, abençoados. Eu vou parar aqui e a gente vai prosseguir no outro dia, tá bom? Então, graça e paz para vocês, um beijo carinhoso, que a graça de Deus seja revelada a ti, abençoados, anjos do Senhor, eleitos, né? Deus, abençoados, ele tem um povo eleito, escolhido, eleito para a salvação. O dom gratuito foi nos dado, amém? Efésios 2:8. Dentro desse povo, tem um povo predestinado para receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus, sem obras mortas, que não vale mais diante de Deus. Amém? Graça e paz para vocês, um beijo carinhoso.